E aí, meus alunos, voltamos aí para a segunda parte da nossa aula 28. Nós estamos falando aí de conceitos de sistemática e filogenética, né? Tudo isso está dentro do contexto evolutivo, tá bom? Durante a aula, nós vimos sobre a questão, joga na tela aí para a gente ir pontuando, nós vimos sobre a questão de filogenia, né? O que seria a filogenia? A filogenia, ela é a história evolutiva de uma espécie, tá bom? Vou colocar aqui, história evolutiva de uma espécie ou de um grupo de seres vivos, enfim, a gente pode falar isso também, tá? É na filogenia que a gente vai fazer uma análise no tempo, né, de quem foram os grupos que foram surgindo a partir de outros. Então a gente usa dentro da filogenia uma ferramenta chamada cladograma, né, que é aquele diagrama que a gente tem de baixo para cima e desse vão ramificando vários outros grupos, né? Então você percebe um eixo principal, em cada entroncamento desse a gente tem, que a gente chama um nó, né? Que vai dar origem a um ramo, tá bom? Ramo. Tá bom? Então seria um ramo. Ficou bem apagadinho aí, né, pessoal? Vou escrever de azul. Seria um ramo. Tá bom? Então, a partir de uma espécie ancestral, né, existiu a evolução aí de vários grupos, né, que tem como ancestral um indivíduo só que acaba gerando, com o passar do tempo, vários outros grupos, tanto A quanto B quanto C. Quem surgiu primeiro? O A. Por quê? Porque ele está mais abaixo no cladograma. É claro, ele surgiu primeiro, claro, depois do ancestral lá, né? Depois da raiz. Aí ele veio, o tempo passou, surgiu um, foi o A. Depois surgiu um, outro foi o B. Depois surgiu outro, foi o C, e assim a gente vai analisando os cladogramas. Tá bom, pessoal? Falamos então também sobre as apomorfias. O que são apomorfias, pessoal? São novidades evolutivas entre um grupo e outro, né? Por exemplo, no grupo A, eles não tinham patas, esses animais. No grupo B, eles tinham patas, apresentam patas. Então, qual é a apomorfia entre o A e o B? É o surgimento de patas, entendeu? Agora, tem aquelas apomorfias que surgem em um determinado grupo de seres vivos, como, por exemplo, os mamíferos. Os mamíferos, eles são formados apenas é um grupo formado por um indivíduo só? Não. Ele é um grupo, o próprio nome está dizendo, é um grupo. Ele é um grupo formado por vários indivíduos. Tem cachorro, a gente tem gato, a gente tem um ser humano, a gente tem a baleia, a gente tem o golfinho, a gente tem vários seres vivos. E qual que é a característica em comum nele, a novidade evolutiva deles? É a glândula mamária. Então, todo um grupo, ele compartilha dessa característica. Então, as glândulas mamárias dos mamíferos é uma sinapomorfia, porque ela apareceu e não ficou só em um determinado tipo de ser vivo. Ela apareceu em várias espécies dentro desse grupo. Já a autapomorfia é o contrário. É quando uma apomorfia ela aparece só em uma porção dentro de um grupo. Como, por exemplo, o morcego. O morcego, ele é um mamífero, tá bom? Porém, ele tem uma característica que só ele tem, que é as asas, a questão do mamífero lá que voa. Então, dentro dos mamíferos, só o morcego tem essa característica. Então, essa característica nele é uma autapomorfia. É uma característica restrita a um subgrupo dentro de um grupo maior. A plesiomorfia são características primitivas de um determinado grupo. Qual é a plesiomorfia dos seres humanos com relação à coluna vertebral? Nós não tínhamos essa característica. Então, a nossa plesiomorfia é a ausência
de coluna vertebral, né? Simplesiomorfia é quando dois grupos, por exemplo, o cão e o gato, eles apresentam ali mandíbula e o anterior deles, o ancestral deles, também apresentava essa característica. Então, é uma simplesiomorfia, ou seja, eles são grupos diferentes, mas apresentam a mesma característica, né? A mandíbula, e, ao mesmo tempo, o próprio ancestral deles também apresentava isso. Então, essa é uma característica simplesiomórfica. Tá bom, pessoal? Então, essa foi a nossa revisão, essa foi a aula 28.2. Na verdade, ainda não acabou, né? A aula ainda está rolando, a gente vai agora para a nossa atividade, falamos aí da nossa revisão. Eu vou te dar um tempinho aí para tu fazer uns minutinhos e aí a gente volta para discutir junto. Vamos lá. Tirando dúvidas, agora a gente vai para a atividade. Lembrando que na filogenética a gente estuda a evolução, né? Como é que eu vou dizer? A história evolutiva dos seres, beleza? Então a gente acaba tendo uma noção de quem veio primeiro do que quem pode ser parente, né, de alguém evolutivamente falando. Dependendo ali da proximidade, muitas vezes pode haver uma semelhança ou não, tá? Mas na filogenia a gente acaba tendo essa noção, tá? Com o uso lá do cladograma, até visivelmente a gente consegue deduzir algumas coisas. E falamos sobre características que aparecem, né, entre um grupo e outro com o passar do tempo. Vimos tudo isso e agora a nossa atividade vai perguntar algumas coisas sobre essa questão, tá bom? Vamos lá. Joga na tela, tirando dúvidas, primeira questão 1. Questão número 1. Em cladística, que é o estudo lá do cladograma, né, com o uso do cladograma, é um caráter derivado que está presente exclusivamente em um único táxon terminal de um determinado cladograma. Serve como distinção entre grupos, espécie, família, gênero, por tal caractere não ser encontrado em mais de um deles. O texto se refere a uma plesiomorfia, apomorfia, simplesiomorfia, autapomorfia ou sinapomorfia. Bom, vamos lá. Vamos analisar com mais calma, né? Agora que a gente sabe exatamente o que o texto quer. É um caráter, em cladística, é um caráter, ou seja, dentro do estudo lá da filogenética, que a gente usa o cladograma, isso que a gente quer a resposta, ela é um caráter derivado que está presente exclusivamente em um único táxon de um determinado cladograma. Serve como distinção entre grupos, que é espécie, família e gênero, por tal caractere não ser encontrado em mais um deles. O texto refere isso aqui. Bom, plesiomorfia, características antigas de um determinado grupo. Isso aqui não é, né? Ou seja, não faz sentido aqui com relação ao que o texto está afirmando. Apomorfia. Bom, apomorfia é uma novidade evolutiva, mas o conceito de apomorfia, ela não restringe, só um grupo tem essa novidade evolutiva, né? Que como conceito de apomorfia a gente tem, são novidades evolutivas que aparecem entre um clado e outro, né? Entre um filo e outro, aliás, entre um grupo e outro. Então, apomorfia. É muito amplo a apomorfia, ela é uma novidade, tá? Mas ela aparece só em um determinado grupo? Não. A apomorfia ela pode aparecer em vários grupos, então nesse caso aqui não é ela. Simplesiomorfia. Simplesiomorfia, né? Ela vem o quê? Ela vem dizendo, a simplesiomorfia, agora eu tenho que lembrar aqui, tá? A simplesiomorfia, lembrei, ela é aquela que que eu dei o exemplo do gato e do cachorro. Eles apresentam lá características parecidas, como a mandíbula lá
deles, né? A maxila, a mandíbula, enfim. E o próprio ancestral deles também tinha, ou seja, o ancestral tem e os grupos, mesmo sendo diferentes, eles têm. Então, é uma simplesiomorfia, ou seja, uma característica simplesiomórfica. A sinapomorfia é aquela a característica que aparece entre um grupo e outro, é um tipo de apomorfia que aparece entre um grupo e outro, mas ela não está presente só em uma determinada espécie. Ela está presente em todo um grupo, como, por exemplo, nós usamos a glândula mamária, né? A glândula mamária, ela tem, por exemplo, só para você entender melhor, ela tem no cachorro, porque ele é um mamífero, não é verdade? Mas é só o cachorro que tem glândula mamária? É só ele que é um mamífero? Não. Ela é uma característica que está presente dentro de um grupo, em todos os indivíduos, dentro de um clado, dentro de um grupo dos mamíferos. Então, é sinapomorfia. Isso é a definição de sinapomorfia, que não é o caso que a questão quer. Agora, quando uma característica é referente a um único táxon, ou seja, um único grupo, então a gente está falando de autapomorfia. O que é autapomorfia? É uma característica que é um tipo de apomorfia que aparece, que surge entre um grupo e outro, né? Porém, ela se restringe a um único grupo, dentro de um grupo maior. Ou seja, os mamíferos têm vários representantes, mas o único que tem asas, o único mamífero que voa é o morcego, só ele tem asa. Então, uma característica autapomórfica ou autapomórfica. Por quê? Dentro de um grupo maior, só um grupo, né, que é o grupo dos morcegos, possui essa característica. Então, é uma característica autapomórfica. Tá bom? Então, letra D, de doido. Vamos lá, agora a questão 2. A filogenia é a história genealógica de uma espécie e de suas hipotéticas relações de ancestrais e descendentes. A cladística ou filogenética é o ramo da sistemática que constrói a filogenia. É comum o uso de representações gráficas para ilustrar esses processos evolutivos entre as gerações. Isso, portanto, é feito, né, através do... Ah, pessoal, isso aí é brincadeira, hein? Muito fácil isso aqui. Até me arrependi agora de ter colocado. Agora que a gente está mesmo no vamos ver, me arrependi de ter colocado essa questão, porque ela está muito fácil, né? Enfim, é comum o uso das representações gráficas para ilustrar esse processo evolutivo entre gerações. Isso, portanto, é feito através do quê? Gráfico de coluna é um gráfico que a gente usa, desses que a gente vê nas estatísticas normais aí pela TV? Não. Então, eu vou mudar para vermelho, porque vermelho ele dá mais uma pegada de que está errado, né? Não é. Gráfico de coluna não é. Organograma. Não é um fluxograma, um organograma, não seria. Né? Cladograma, árvore genealógica, heredograma, né? Esses dois aqui são basicamente a mesma coisa, que diz respeito à genética, né? E dentro da genética, com o uso do heredograma ou da árvore genealógica, a gente vai o que? Estudar os caminhos de um determinado gene, né, dentro de uma família. Ele ajuda a gente a entender, né, a dinâmica de um gene dentro de uma linha de tempo, né, em termos de gerações, no caso aí. Mas, enfim, então não é nem árvore genealógica e nem heredograma, porque o cladograma ele vai atuar na filogenética, né, que é a história evolutiva de um determinado indivíduo. Portanto, a ferramenta, né, a representação gráfica que a gente usa para ilustrar os processos evolutivos entre as gerações é o cladograma. Letra o quê? Letra C, de cuidado. Cuidado, menino. Estuda, senão tu tá enrolado.
Vamos lá, questão 3. As simplesiomorfias são características plesiomórficas compartilhadas por 2 ou mais grupos. Esquematize um exemplo de simplesiomorfia. Olha que interessante, pessoal. A simplesiomorfia, né? Olha que doido. Tu tem que saber os conceitos, né, de todas elas para tu conseguir responder essa questão. Porque em nenhum momento ela fala o que é uma simplesiomorfia. Ela simplesmente diz que a simplesiomorfia é uma característica plesiomórfica compartilhada por 2 ou mais grupos. Então, toma, a bomba está na tua mão. Se você não sabe aquilo que eu sempre falo, o Enem ele não vai te cobrar um conceito. O que é simplesiomorfia? Responda. Ele não vai fazer isso para ti, não é tão fácil assim. Ele vai te dar um texto e citar os termos. E você, meu amigo, vai ter que se virar, você tem que saber. Tá bom? Por isso é importante você estudar e gravar isso na sua mente, essas informações. As simplesiomorfias, né? Primeiro, o que são simplesiomorfias? As simplesiomorfias, pessoal, elas são características, né, que os antepassados desse indivíduo, eles possuíam também, tá? E aí, por mais que esses grupos hoje sejam diferentes, mas essa característica também era compartilhada no seu antepassado. Portanto, elas são novidades evolutivas? São, mas não necessariamente são espécies iguais, como o cão e o gato, como eu falei, né? O cachorro e o gato. Eles são espécies diferentes? São. Porém, a novidade evolutivas, por mais que elas não sejam idênticas em um e outro, mas, claro, elas vieram ali de um mesmo antepassado, né? Ou ancestral. Então, as simplesiomorfias são características plesiomórficas, né? O que são características plesiomórficas, pessoal? São características primitivas, tá? Ou seja, as simplesiomorfias são características plesiomórficas compartilhadas por 2 ou mais grupos. Então, as simplesiomorfias, ou seja, as novidades presentes em em dois grupos diferentes, são características plesiomórficas, ou seja, que o ancestral dela tinha primitivamente, tá? Então ele pede para esquematizar um exemplo. Então a gente tem aqui, nós somos grupos aí de vertebrados. Aqui tem a mãozinha de uma criança e aqui tem um lagarto, tá ok? Eles são iguais? Não, mas você percebe ali os dígitozinhos, né? Ou a própria coluna vertebralzinha, entendeu? Então nós somos totalmente diferentes, mas nós recebemos essas novidades, claro, cada um expressa essa característica de uma forma, e os nossos antepassados, ou o nosso ancestral, também tinha. Então, isso é um exemplo de simplesiomorfia. Questão 4. Opa! Observe eu estava apertando aqui, já ia soltando a resposta. Observe as assertivas abaixo e marque com V para verdadeiro ou F para falso. Nas árvores filogenéticas, as bifurcações representam o surgimento de novas espécies ou grupo. Verdadeiro, né? No cladograma, cada um daqueles ramos é o surgimento de uma nova espécie. Cladograma é uma representação gráfica da história familiar, apresentando os vínculos de parentesco e as características genéticas. Nesse caso aqui é falso. Sabe por quê, pessoal? Porque ele representa da história familiar, apresentando os vínculos. Ele não tem história familiar, pessoal. Ele é história evolutiva. História familiar é heredograma, não é cladograma, tá bom? Letra C. A classe repetília é monofilética. Ela é uma questão falsa, né? A letra C falsa. D.
A filogenia considera relações de ancestralidade comum entre grupos. Verdadeiro. E. Linneu foi uma figura notória no que diz respeito à adoção das filogenias para o estudo das espécies. Não. Ele foi o quê? Da identificação. Ele identificava, ele não estudou contexto evolutivo, ele se dedicou à identificação dos indivíduos. Tá bom? Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Ficamos por aqui e até a próxima.